Meu irmão, olá minha irmã, chegamos à lição número 11. Temos o privilégio de poder estudar cada semana a lição da Escola Sabatina. Essa semana nós vamos estudar um tema que é muito desafiador. Bota o nosso cristianismo em xeque, porque o título é Amor em Ação. Nós vamos estudar como praticar o amor que Cristo quer que nós praticamos com nossos semelhantes. A lição diz assim: as boas ações são bênçãos duplas, beneficiando tanto o que pratica como o que é objeto da bondade. A consciência de proceder bem é um dos melhores medicamentos para os corpos e mentes enfermos. Quando a mente está livre e satisfeita por um sentimento de dever cumprido e o prazer de proporcionar felicidade a outros, a animadora influência traz vida nova a todo ser. Nós vamos, nessa semana, estudarmos que tipo de cristão Deus espera de nós. Amar o próximo como a si mesmo significa agir, colocar em ação o amor que Cristo tem por mim e eu possa colocar em ação esse amor em relação aos meus semelhantes. Ainda aqui na lição diz assim, eu marquei até aqui, não é a abundância de nossas reuniões que Deus aceita. Não as numerosas orações, mas a prática do bem. O fazer as coisas certas no tempo certo. É ser menos egoísta e mais benevolente. Nosso coração precisa expandir-se. Então Deus fará que seja como o jardim regado, cujas águas nunca secam. Testemunhos para a Igreja, volume 2, página 35 e 33. Nós vamos ser desafiados nessa semana a estudarmos um assunto extremamente envolvente, um assunto que mexe com o nosso brio, mexe com o nosso caráter. Como nós estamos agindo, como nós estamos vendo as pessoas ao nosso redor. Estamos apenas vendo as pessoas sofrer, mas não temos nenhuma ação para poder acalmar, para diminuir a dor e o sofrimento das pessoas? Será que nós estamos agindo verdadeiramente como Cristo agia com as pessoas ao seu redor? Jesus passou um bom tempo da sua vida aqui na terra salvando pessoas, curando pessoas, ressuscitando pessoas. Mas isso, Jesus mostrou que ele se importava porque ele amava as pessoas. E nós, qual é a nossa resposta em relação a isso? Durante essa semana, domingo, segunda, terça, quarta, quinta e sexta, vamos estudar esse tema que deve nos desafiar, deve nos provocar e deve transformar a nossa forma de ser. Se nós já amamos a Deus sobre todas as coisas, ao nosso próximo como a nós mesmos, vamos apenas fortalecer a nossa fé. Mas se nós não estivermos vivendo nesse padrão, que nós possamos ser transformados, possamos ser mudados e possamos ter uma mente e um coração semelhante ao de Cristo durante todo esse tempo da nossa vida, porque, irmãos, nós estamos chegando ao grande final. Cristo está voltando. Como nós estamos nos preparando? Apenas teoricamente, apenas estudando a Bíblia, lendo a lição, ficando escondido, quem sabe, não dando testemunho? Estamos nos importando com as necessidades daqueles que estão ao nosso redor? Que Deus desperte em nós o seu amor para que possamos viver como Cristo aqui viveu. Que Deus nos abençoe nessa semana. Temos uma lição muito promissora e que nos transforme, tire de nós todo o orgulho, toda a soberba, todo o egoísmo e nos encha de Cristo Jesus, o nosso ser. Esta é a minha oração por mim e por vós. Amém. Meu irmão, lá minha irmã, vamos dar continuidade à lição da Escola Sabatina. Nós ontem trabalhamos sobre o sábado à tarde, que o tema geral dessa lição é amor em ação. Nós estamos sendo muito desafiados nessa semana. Podemos entender quão é maravilhosa a graça de Deus que nos concedeu a sua salvação. Em Isaías 55:1 diz o seguinte: todos vocês que têm sede, venham às águas, e vocês que não têm dinheiro, venham, compram e comam. Como assim? Como assim?
Deus está dizendo o profeta está dizendo, vocês que não têm dinheiro, compram e comam. Sabe? Nós quando lemos assim por cima, nós ficamos perdidos, né? Porque se eu não tenho dinheiro, como é que eu posso comprar alguma coisa? Principalmente no mundo que nós vivemos hoje, que é muito materialista, nós sabemos que sem dinheiro nós não podemos comprar nada, e mesmo às vezes com dinheiro a gente não consegue comprar as coisas. Então aqui, Deus está valorizando, Deus está mostrando para nós quão importante é a nossa salvação. Aqui na lição auxiliar diz assim: no entanto, como fez Isaías, se adicionar umas palavras, sem dinheiro e sem preço, Isaías 55:1, o argumento fica mais claro. Isaías apelou ao povo que aceitasse o perdão gratuitamente. Porém, a palavra comprar enfatiza que é valioso o que Deus oferece às pessoas para atender às necessidades e desejos delas. Portanto, receber esse perdão requer uma transação, uma transferência de algo de valor. Deus oferece gratuitamente o perdão no âmbito de uma restaurada relação de aliança com seu povo. Mas não porque esse perdão foi gratuito para ele. O Senhor o comprou pelo preço terrível do sangue de seu servo. Embora seja gratuito para nós, esse perdão teve custo enorme para Deus. Deus está enfatizando que a salvação ela pode ser de graça para nós, mas Deus pagou um preço tremendo. Jesus derramou seu sangue precioso na cruz para nos salvar. E nós, lamentavelmente, às vezes não entendemos que esse sacrifício foi tão importante, tão crucial, e é por isso que nós temos salvação, por isso que nós temos perdão e redenção em Cristo Jesus. 1 Pedro 1:18 e 19 pergunta: qual é o preço da nossa salvação? A resposta é o precioso sangue do Cordeiro de Deus, Jesus Cristo. Queridos, por mais que você seja rico nesse mundo, você pode ser bilionário, você jamais poderá comprar a sua salvação. Lá em Efésios 2:8-9 diz que a salvação é pela graça, ou a graça é pela graça a salvação de cada um de nós. E isso não vem de nós, é um dom de Deus. E não vem de obras, para quê? Para que ninguém se glorie. Nada do que pudermos fazer, nada do que pudermos nos esforçar, nenhuma obra, nenhum mérito é nosso. A salvação é única e exclusivamente méritos e obras de Cristo. Foi Jesus que morreu, foi Jesus que venceu o pecado, foi Jesus que passou por todas as dores, foi Jesus que não pecou, que foi perfeito mesmo na condição humana. Jesus foi perfeito, não pecando, para que eu e vocês tivéssemos salvação eterna. A pergunta aqui embaixo é assim: a salvação é gratuita, pois não há nada que possamos fazer para merecê-la. Nossas obras jamais serão boas o suficiente para nos salvar. No entanto, a salvação pode nos custar tudo. O que significa isso? Significa, se nós não colocarmos Jesus em primeiro lugar, não pegarmos a nossa cruz e seguirmos a Cristo, abandonando as coisas do mundo e abraçando as coisas dos céus, nós podemos perder a eternidade. Não podemos viver uma vida dividida, um pouco no céu, um pouco na terra. Nós devemos nos entregar completamente. Que Deus nos aceite completamente do nosso jeito, limpe o nosso coração, encha-nos do amor de Cristo, e que nós possamos viver uma vida entendendo que o amor de Deus é tremendo, que a sua graça é que nos alcançou e nos salva. Que todos tenhamos essa consciência de que nós não somos nada sem Cristo, e a salvação é unicamente exclusiva pelos méritos e obras de Cristo. Que Deus nos abençoe, que nós nos entregamos completamente a Jesus, sem divisões, a fim de que o Senhor nos use, a fim de que o Senhor nos capacite, a fim de que o Senhor nos mantenha longe do mundo e perto de Cristo. É a minha oração por mim e por vós. Amém. Bom dia, queridos irmãos, queridas irmãs, amigos. É um prazer novamente estarmos aqui para estudarmos a palavra do Senhor. E hoje nós vamos estudar segunda-feira comigo.
e vamos pedir para que Deus nos acompanhe, né? E nos ilumine a nossa mente para termos entendimento. E vamos ver o título da nossa lição: Amor em Ação. Que lindo, né? Amor em ação. O amor de Deus está sempre em ação. E o nosso? Como será que anda? E o título de hoje é Pensamentos e Caminhos Elevados. Pensamentos e Caminhos Elevados. E nos diz aqui para a gente ler Isaías 55, de 6 a 13. Vamos pensar por que Deus tem seus pensamentos e caminhos elevados, né? Muito mais do que os nossos, porque nós somos pessoas finitas, que não sabemos nem fazer o que é certo na nossa vida, né? Precisamos de Deus sempre conosco. Mas Deus é rico em perdoar. A nossa pergunta nos diz assim: por que Deus disse que seus pensamentos e caminhos são mais elevados do que os nossos? Assim como os céus são mais altos do que a terra, o que isso significa? Então vamos ler Isaías 55, verso 8 e 9. Diz assim: porque os meus pensamentos não são os vossos pensamentos, nem os vossos caminhos os meus caminhos, diz o Senhor. Porque assim como os céus são mais altos do que a terra, assim são os meus caminhos mais altos do que os vossos caminhos, e os meus pensamentos mais altos do que os vossos pensamentos. Nós sabemos disso, né, queridos? Que os pensamentos e os caminhos de Deus são muito mais elevados do que os nossos. Nós somos apenas criaturas e Deus é o Criador. Deus não é limitado como nós. Seus pensamentos são tão superiores, porque sempre são pensamentos bons, pensamentos de paz, pensamentos de amor, pensamentos de perdão. Nós nem conhecemos a grandeza dos pensamentos de Deus. Seu agir, né? Deus tem sabedoria infinita. Por isso que é diferente, né? O que isso significa? Deus está sempre a perdoar, sempre a perdoar. Que grande amor tem Deus por nós, né? Que pensamentos grandiosos Deus tem. Um dia, Deus vai contar para nós quão grandiosos são os seus pensamentos e tão grandioso é o seu amor por nós. Portanto, diante do conhecimento de sua infinita superioridade, para nós deveria ser mais fácil receber com humildade a sua ajuda. É verdade. Nós deveríamos ser humildes, né? Para aceitar tudo que vem de Deus. Deus foi tão bondoso para conosco que deu seu filho, seu unigênito filho, para morrer por nós, para nos resgatar da morte eterna. Sim, Deus querido, nós não podemos compreender esse maravilhoso ato de Deus. Em Isaías 57:15, vamos ler Isaías 57:15, vamos ver o que Deus diz aqui através de Isaías. Diz assim: porque assim diz o alto, o sublime, que habita a eternidade, o qual tem o nome de santo. Habito no alto e no santo lugar, mas habito também com o contrito e abatido de espírito, para vivificar o espírito dos abatidos e vivificar o coração dos contritos. Bendito Deus, que mora lá no santo lugar, mas está preocupado com todos os seus filhos aqui na terra. Bendito é o nosso Deus. E leia Isaías 55, de 6 a 9. Então nós já lemos, né? Nós já lemos ali em cima o 8 e o 9. E o Senhor diz que os seus caminhos e pensamentos são mais altos do que podemos imaginar. Qual é o contexto dessas palavras? O que ele faz que é tão difícil de entender?
Vamos ler então o 6, nós já lemos o 8 e 9, vamos ler o 6 e o 7, né? Buscai o Senhor enquanto se pode achar. Invocai-o enquanto está perto. Deixe o perverso o seu caminho e o iníquo seus pensamentos. Converta-se ao Senhor, que se compadecerá dele. Volte-se para o nosso Deus, porque é rico em perdoar. Ah, queridos, nós agora descobrimos uma coisa muito importante, que as misericórdias de Deus são infinitas. Deus tem uma misericórdia tão grandiosa por nós, que Ele nos chama, busque ao Senhor enquanto se pode achar. Por que que Deus disse assim? Porque virá um dia que nós não vai estar mais aberto a porta da graça para a gente encontrar Deus e Deus perdoar os nossos pecados. De todos os grandes mistérios do universo, certamente o maior de todos é o plano da salvação. O universo certamente o maior de todos é o plano da salvação. Um mistério que mal podemos começar a entender. O fato de o Criador do universo ter se humilhado e vestir de humanidade para nos salvar e sofrer todas as consequências do pecado, sendo Ele inocente. Ah, queridos, eu quero terminar a segunda-feira com esse pensamento. Examine as coisas ruins que você faz. Pessoas que machucam, palavras cruéis que fala, decepções causadas aos outros e a si mesmo. No entanto, por meio de Jesus, você é perdoado. Eis a grandeza de Deus. De tudo isso e permanece perfeito aos olhos de Deus. É ou não, os pensamentos de Deus são mais altos do que o nosso. Nós não somos nadinha, né? Perto do grande amor de Deus. Terça-feira, companheiros de jejum. Nós sabemos o que significa jejum, né? Jejum é um ato de humildade, de reconhecer que somos dependentes de Deus, que precisamos de perdão. Isaías 58:3. Vamos ler Isaías 58:3. Diz assim: dizendo, por que jejuamos nós e tu não atentas para isso? Por que afligimos a nossa alma e tu não o levas em conta? Eis que no dia, agora Deus responde, eis que no dia em que jejuais, cuidais dos vossos próprios interesses e exigis que se faça todo o vosso trabalho. Então, o que era o jejum? O que era o dia da expiação? Aqui nos diz que esse deve ser o jejum no dia da expiação. Então, nós vamos ler para entendermos bem Levítico 23, versos 27 a 32, para nós entendermos bem o que significa, o que Deus queria deles. Diz lá em 27. Mas aos 10 desse mês sétimo será o dia da expiação, tereis santa convocação, afligireis a vossa alma e trareis oferta queimada ao Senhor. Nesse mesmo dia, nenhuma obra fareis, porque é o dia da expiação, para fazer expiação por vós perante o Senhor, vosso Deus. E era tão importante esse dia da expiação, que diz o verso 29, porque toda alma que nesse dia não se afligir será eliminada do seu povo. Então, queridos, o sacerdote todo ano tinha ofertas queimadas pelos pecados, né? O povo confessava o seu pecado, trazia a sua oferta e pedia perdão. Agora, esse dia era o dia da expiação. É o dia que tu tinha que afligir a sua alma
com jejum, pedir perdão a Deus por todos os pecados de todo o ano. Olha o quanto era importante. Não podiam fazer nem um trabalho. Era um dia de santa convocação. E aqui Isaías está dizendo que eles estavam pensando nos seus próprios interesses e nos seus próprios trabalhos. Então agora a gente entende um pouquinho mais, né? Agora lê Isaías 58, de 3 a 7. Vamos ler lá Isaías. Onde que está o nosso Isaías? Isaías 58, de 3 a 7. Dizendo, bom, o 3 nós já lemos, né? Vamos ler o 4. Eis que jejuais para contendas e rixas e para ferirdes com punho iníquo, jejuando assim como hoje, não se fará ouvir a voz do alto. O jejum tinha que ser com humildade, reconhecimento dos seus pecados, de como eles precisavam de Deus. Agora continua, seria esse o jejum que escolhi, que o homem um dia aflige a sua alma, incline a sua cabeça como junco e estenda debaixo de si pano de saco e cinza? Será que era isso? Chamarias tu isso jejum e dia aceitável, Senhor? Porventura não é esse o jejum que escolhi, que solte as ligaduras da impiedade, desfaças as ataduras da servidão, deixes livres os oprimidos e despedaces todo o jugo. Porventura não é também que repartas o teu pão com faminto? E recolhas em casa os pobres desabrigados, e se vires ou nu, cubra-os, e não te escondas do teu semelhante? Não era isso que Deus queria? Que eu se arrependesse e se tornasse uma nova criatura bondosa? Eles não podiam mais ter pessoas cativas, oprimir o povo. Era isso que servia o jejum, como arrependimento, como humildade. Então, do que o Senhor estava reclamando a eles? O que havia de errado com o jejum do povo? O povo jejuava pelo seu próprio interesse, para que Deus o abençoasse. Deus esperava deles que repartisse o pão com faminto e que fossem pessoas boas, que soubessem servir ao seu semelhante. E o que Deus quer de nós hoje? Vocês lembram o título da nossa lição? O amor em ação. Era isso que Deus queria deles. Que eles fossem um exemplo para os outros povos. Mas não era o que acontecia, né, queridos? Então, para terminar aqui, nos diz assim, evidentemente, ele tinha entendido tudo ao contrário, né? Parece que o povo esperava que o Senhor desse parabéns para eles pela piedade, pelas coisas que eles faziam. Mas Deus disse que não era isso que eles queriam. E nós, queridos irmãos, o que nós somos? Um povo de religião? Ou um seguidor de Cristo? Ou um povo que sabe amar o seu próximo e ajudar o seu semelhante? Uma das lições cruciais desse texto é mostrar a diferença entre ser meramente religioso e ser verdadeiramente seguidor de Cristo. O que somos, queridos? Seguidores de Cristo ou somos apenas religiosos? Que possamos pensar nisso e saber o que Cristo, o que Deus quer de nós. Até o próximo sábado. Fiquem com Deus. Olá, mais um estudo ao longo dessa lição e a abordagem agora é sobre jejum para contendas, é o que o nosso guia de estudo coloca. O jejum é uma atitude nobre, uma atitude que deveria ser utilizada por muitos cristãos, mas a Bíblia deixa muito claro que esse jejum ele é válido quando ele tem um propósito definido.
E o jejum ele se torna vazio, ele se torna sem eficácia quando ele não tem um propósito digno. E a abordagem do tema de hoje, ela menciona o jejum para contendas, ou seja, jejum de forma vingativa. Sempre que o jejum estiver em nossa mente, que tenhamos um propósito digno, um propósito, né, bem alicerçado, bem fundamentado para que ele seja consistente, esteja em conformidade com aquilo que Deus espera de nós. E a lição também aborda o contexto de que o jejum ele é praticado para contendas, para rixas, para sanar questões especificamente humanas. Gostaria de ler com você Mateus 25:40 e alguns versos que antecedem essa passagem. Mateus 25:40 diz assim: O rei, respondendo, lhes dirá: Em verdade vos afirmo que sempre que o fizestes a um destes meus pequeninos irmãos, a mim o fizestes. Antes de pensarmos em sacrifício pessoal através do jejum, o mais nobre dos gestos é o gesto de ajuda, é o gesto de preocupação com o próximo. Portanto, te peço que também observe agora o verso 34 de Mateus 25. Então dirá o rei aos que estiverem à sua direita: Vinde, benditos de meu Pai, entrai na posse do reino que vos está preparado desde a fundação do mundo. Olha só que interessante a abordagem aqui de Jesus, né? Colocando que os atos de preocupação com o próximo são pontos decisivos para o ingresso no reino dos céus. E seguindo, por que eles são convidados a entrar no reino de Deus? Porque tive fome e me destes de comer. Tive sede e me destes de beber. Era forasteiro e me hospedastes. Estava nu e me vestistes. Enfermo e me visitastes. Preso e foste ver-me. É claro que no contexto atual, né, de pandemia, as visitas a orfanatos, asilos, hospitais estão completamente restritas. Isso inibe muito as ações dos cristãos. Mas pense em métodos alternativos mesmo diante de um cenário atípico pelo qual estamos passando. Analise com carinho essa situação, que você vai entender que o jejum é um ato nobre, sim, quando bem feito, bem pensado e bem planejado, mas que o gesto de carinho e ajuda diante do próximo é um elemento, né, que o céu valoriza muito. Um dia para nós. Esse é mais um tema do nosso estudo e se você refletir bem, você vai chegar à conclusão de que esse tópico ele fala nada mais, nada menos do que sobre o sábado. Mas não um sábado sob um ponto de vista rígido e penoso, e sim algo como idealizado por Deus, no sentido de te gerar momentos de conexão mais intensa com o Criador. E eu gostaria de convidar você a ler o que está lá em Isaías, capítulo 58, verso 13, verso 14, você com certeza já conhece, mas é sempre bom destacar. A partir do verso 13 diz assim: Se desviares o teu pé de profanar o sábado e de cuidar dos teus próprios interesses no meu santo dia, se chamares o sábado deleitoso e santo dia do Senhor, digno de honra, e honrares, não seguindo os teus caminhos, não pretendendo fazer a tua própria vontade, nem falando palavras vãs. Então te deleitarás no Senhor, eu te farei cavalgar sobre os altos da terra e te sustentarei com a herança de Jacó, teu pai, porque a boca do Senhor o disse.
Então é mencionado o sábado como algo deleitoso, algo em que há satisfação, em que há prazer, em que há disposição. E outra questão fundamental é quando menciona os interesses. Que interesses estão permeando o teu sábado? São interesses coletivos, interesses pessoais? O próprio verso nos diz: não cuidar dos nossos próprios interesses. Não que Deus não esteja preocupado com que você cuide de sua vida, mas o sábado é um momento em que Ele pede que tu amplie um pouquinho os horizontes da tua mente, que Ele vai te condicionar, Ele vai te preparar para sair do teu ciclo vicioso de pensamento e estender um pouco mais esses pensamentos, tornando esses pensamentos um pouco mais nobres. Se você conseguir exercer isso, com certeza você vai ter uma grande recompensa para as pessoas que te cercam, e também você mesmo vai colher os belos frutos dessa atitude. Pense nisso com muito carinho. Muito bem, agora fazendo o fechamento do nosso estudo, que aborda o amor em ação, e se estivermos conectados com Deus, com certeza o amor ele vai brotar naturalmente, as nossas atitudes elas vão ser mais dignas, elas vão ser mais de acordo com aquilo que Deus espera de cada um de nós. Nós sabemos que a gente está num mundo muito, muito hostil mesmo, em que talvez as boas atitudes, as atitudes de amor ao próximo sejam até mesmo ridicularizadas por alguns, sejam rebaixadas, mesmo que você tenha um propósito belo em seu coração. Mas neste momento, o importante é você não olhar para o conceito do mundo, mas olhar para o conceito bíblico, para o conceito alicerçado na base de Deus. Então, que ao longo desse estudo você tenha observado que Deus coloca algumas dimensões e tenta nos corrigir em determinados pontos. E Ele pede para que a gente venha a revisar alguns padrões de atitudes que talvez na nossa concepção estejam corretos, estejam coerentes, inocentemente estamos fazendo aquilo que julgamos ser o prudente e o correto. Mas a cada dia eleve o pensamento a Deus e deposite no altar dele os teus planos, os teus propósitos. E com certeza Ele vai te ajudar. Ele vai conseguir tornar mais dignos, mais elevados. E se for necessário corrigir, Ele vai te mostrar o caminho correto. Confie nele. Porque a sabedoria do universo vem desse trono fantástico que está à nossa disposição. O conhecimento que vem do trono de Deus pode nos atingir. E que bom quando a gente percebe e se entrega e se coloca à disposição das suas orientações. Que esse estudo tenha sido muito válido para você, que Deus esteja abençoando você e a sua família. E até a próxima semana. Tchau, tchau. Pai, me ajude a viver o Evangelho não apenas na teoria, nas palavras, mas de forma prática, dentro de casa, na vizinhança, no trabalho, na escola, por onde quer que for. É o pedido que faço em nome de Jesus. Amém.